Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência, né, à missão que nos foi imposta. Esse vídeo é de número 10. Então, você percebe que nós não estamos preocupados com o tempo, né? Agora, o que nós temos que ficar... Você percebe que nós comentamos uma parte positiva que ocorre com o magnetismo, os fluidos, as energias, nos corpos incorruptos, nas águas fluidificadas, né? Nas reencarnações de espíritos luminares, em todos os seios religiosos. Agora nós temos que pensar também o inverso, porque a doutrina dos espíritos nos concede esta oportunidade da inversão, porque nós não podemos crer apenas no que acabamos de esmiuçar, como o positivo, que nós sabemos que existe o ágil e o deságil. Nós precisamos entender que espíritos anticristo, eles conseguem não só infiltrar em meio aos adeptos, aos sistemas, às religiões, aos antagonistas, às teologias arbitrárias, enfim, os espíritos anticristo, eles conseguem infiltrar em tudo. Não existe na Terra sequer um departamento onde um anticristo não encontra-se agindo em prol do não progresso. Isso que equivale a dizer que os anticristos, eles inspiram os patrões, eles inspiram os funcionários. Nós vamos voltar lá para os corpos anticristos, calma lá. Eles inspiram os patrões, os funcionários, eles inspiram a justiça da terra, eles inspiram a política, eles inspiram tudo. Justamente para que ocorra o antiprogresso, a desvangelização da humanidade, porque não é interessante para eles a autoevangelização. E o que muitos não sabem é que muitos espíritos anticristo, como é livre para que possam evoluir, muitos espíritos sofredores anticristo também reencarnam para que aqui na Terra possam servir de ponte àqueles anticristo que se encontram na erraticidade para poder atrasar o progresso da humanidade. Por isso, vemos em todas as áreas o antiprogresso, em todas as áreas. Por isso, vemos no mundo, no ano de 2023, mas isso já faz algumas décadas atrás, o liberalismo.
Não vamos tratar, só citando o termo. Então, esses espíritos anticristos, eles nascem através de processos compulsórios, justamente para poder assumir certas lideranças em todas as áreas onde eles sabem dirigir o antiprogresso para que o princípio inteligente, que é o espírito, não evolua aqui na Terra. Então, quantos milhões de professores são anticristos? Justamente para impedir que espíritos evoluídos progridam. Calma lá. Quantos milhões de espíritos cientistas anticristo que reencarnam nas ciências justamente para poder atrasar a ciência do mundo? Quantos milhões de espíritos nascem nas religiões para dominar a mente daquelas ovelhas que por vezes já se encontram desgarradas do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos milhões de espíritos nascem na justiça aqui da Terra para melhorar a justiça, mas para atrasar o progresso da justiça da Terra, nascem para trazer o antiprogresso? Quantos milhões de espíritos anticristos nascem na política justamente para atrasar a política, trazendo o antiprogresso à humanidade? Porque a função do anticristo é atrasar a evolução do ser, do princípio inteligente, que encontra-se em processo de evolução. Por isso Jesus mesmo nos recomenda: orai e vigiai. É fácil? Não. Mas se esforce. Dê o primeiro passo hoje. Quem sabe amanhã você não terá conseguido lograr êxito. Não é verdade? Então, isso em todas as religiões. Observe para você ver. Todas as religiões, independente, elas lutam pelos teus dogmas. Todas as religiões lutam pelos teus dogmas. O catolicismo luta pelos dogmas criados por eles. Os evangélicos, o budismo, o islamismo, né, os ortodoxos, todos lutam pelos teus dogmas. Então, o catolicismo, ele não crê naquilo que a humanidade crê. Eles têm que estudar os fatos para ver se realmente eles aceitem ou não como sendo milagre, maravilhoso, miraculoso, e tudo mais, paranormal e tudo mais. Caso contrário, eles descartam como não sendo milagre e pronto. Mas o espírita também. Você já parou para analisar? O espírita, ele, no livro dos Médiuns, orientado por Hippolyte Léon Denisard Rivail,
orienta os médios a respeito da atenção contra o apócrifo. Então, quantos milhões de livros que encontram-se nas prateleiras do movimento espírita, porque você sabe que movimento espírita é uma coisa, espiritismo é outra coisa. Não devemos confundir a situação. Quantos milhões de livros que se encontram nas prateleiras do movimento espírita que são obras apócrifas enviadas por espíritos das trevas através de médios indisciplinados, médios que trabalham de mão dada com as trevas, justamente para desvangelizar os descuidados, os desavisados, os desinformados, os indisciplinados, os irresponsáveis, espíritas, aqueles que não querem estudar, que são avessos aos estudos, aqueles que buscam as casas espíritas apenas para se livrar das cargas pesadas. Eu estou usando esse termo, você entende a mensagem, né? Então, para aliviar a carga pesada, busca as casas espíritas, mas no domingo ou na sexta-feira, vai ao confessionário e no próximo domingo vai à missa e ainda recebe o corpo de Cristo, né? Que é a hóstia. Mas na segunda, tá lá na casa espírita, recebendo passe, pedindo para retirar a carga pesada. E quantos milhões de católicos que frequentam o espiritismo, que frequentam Umbanda? Quantos milhões? Quantos milhões de católicos não saem da igreja? Não saem. Pagam dízimo, metem a mão no bolso e paga o que os padres pedem. Mas não saem dos benzedor. Não sai dos cartomantes. Não sai dos ledores de sorte, dos buenas dichas. Eu estou dizendo alguma coisa errada? Eu estou praticamente descrevendo a humanidade. É assim que a humanidade vive, né? Então todas as religiões, elas fazem o possível e o impossível para se defenderem de unhas e dentes. Não é verdade? Então nós temos que prestar bastante atenção também numa outra coisa. Da mesma forma como existem espíritos benfeitores que fluidificam um corpo. Olha agora o inverso, hein? Por isso que é importante seguir todos os vídeos, porque o que você não ouve nesse, você vai ouvir a sequência no próximo. O que muitas pessoas não sabem é que muitos espíritos, para atrasar o progresso da humanidade, eles podem não só usar o fluido, o magnetismo que eles possuem, porque eles são inferiores verbalmente, tá? Quando você pronuncia espíritos das trevas,
Anticristo. Você não sabe o que você está dizendo. Perdão da colocação. Esses espíritos, eles têm tanto poder simbólico, tá? Que se eles fizerem assim, pega fogo na tua casa. É que, como se diz com todo respeito, eles ainda são misericordiosos. E a providência divina ajuda muito. Mas esses espíritos, eles têm condições. Quando eles percebem que os adeptos de determinadas religiões são tão fanáticos, são tão obsidiados, e que não querem progredir e evoluir, eles imantam o corpo daquele que veio a óbito, transformando-o em um incorrupto, um corpo incorrupto, justamente para que você, naquela seita religiosa, permaneça ali 100, 200, 300 anos na ignorância. E agora, como que fica? Como que fica agora? Porque eles se utilizam do mesmo magnetismo que os benfeitores se utilizam. Porque eles têm acesso. Muitos dizem assim, espíritos inferiores, espíritos inferiores. Inferiores? Esses espíritos são mais sábios do que o que as pessoas imaginam. Eles sabem, limitadamente, é lógico, manipular fluidos que nós desconhecemos a natureza desses fluidos. Eles sabem manipular magnetismo que nós desconhecemos a natureza desses magnetismos. De inferiores eles não têm nada. Mas aí você pode me fazer aquela pergunta, mas Deus permite? Semelhante atrai semelhante. Você não está fazendo o possível para se manter ali no fanatismo? Então Deus não vai interferir no teu livre-arbítrio, que é o teu direito de escolha. Quanta coisa hoje, hein? Quanta coisa. Um espírito das trevas, que se denomina chefes das trevas, o anticristo, ele pode curar uma enfermidade no teu corpo, para que você passe para o lado dele e ele venha sugar todas as tuas energias. Porque o que é o organismo orgânico? É perecível. E você acha que esses espíritos, eles não têm conhecimento, eles não estudam, eles não possuem laboratórios? Eles não estudam, como se diz o termo, dia e noite? Técnicas e mais técnicas para interferir na evolução do ser humano? Implantes e mais implantes eles realizam no perispírito de muitos espíritos que se desprendem do corpo físico à noite e que são levados até essas regiões promíscuas, nas regiões umbralinas, para mantê-los aqui no corpo físico como se fosse um holograma, um ventrílogo, aliás. Desculpa o termo, ventrílogo.
Então eles podem te curar também. Você está lá com um problema sério no fígado. Qual a causa desse problema teu no fígado? Né? Excesso de aguardente. Então, eles te intuem, exerce os espíritos influência sobre nossas vidas? Pergunta de Hipólito Leonizar de Ivail aos bons espíritos. Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Nós vamos querer brigar contra Kardec, que tem resposta para tudo? Então, se aquele indivíduo, ele possui tudo que pode suprir as necessidades daqueles espíritos, eles curam aquele fígado daquele alcoólatra, para que ele volte a beber, porque ele voltando a beber, a fazer uso do álcool, ele continua fornecendo a esses espíritos das trevas substâncias às quais eles aurem de todas aquelas substâncias destiladas. Olha para você ver que situação. Então os espíritos das trevas, eles podem psicografar, os espíritos das trevas, eles podem curar, os espíritos das trevas, eles podem se apresentar através da vidência do médium, eles podem se apresentar através da audição do médium, eles podem te receitar um medicamento que, em vez de te curar, pode te matar. Fica esperto. Eles podem enviar uma mensagem a você, como se fosse a tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, tua tia. Mas Luiz vem de luz. Luiz, como me precaver desses nossos irmãos? Estude as 5 obras básicas da doutrina espírita na tua casa. Eu não recomendo que você busque uma casa espírita, a não ser que ela seja muito séria, porque espiritismo não é brincadeira. E nós temos visto muitas pessoas fazendo espiritismo por conta própria. Então estude na tua casa. E o muito, se você tem uma pessoa de confiança, se agarre a essa pessoa e troque ideias. Porque 2 cabeças pensam mais do que uma, desde que todas as 2 estejam vinculadas ao mesmo objetivo. Você entendeu como é que é? Mas busque nas 5 obras básicas, busque nas 12 revistas espírita. É muito fácil separar o joio do trigo. Às vezes as pessoas não separam o joio do trigo por comodismo, por preguiça de estudar. E nunca te esqueças de que ao estudar a literatura espírita, você não estará estudando a humanidade, você estará estudando a você mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Então, como você vai ajudar alguém se você não conhece nem a si próprio? Como você vai dizer que ama alguém se você não consegue amar a si próprio? Como?
Me passe essa fórmula, por favor, que eu gostaria de pôr em prática. Eu estou precisando pôr em prática uma fórmula, mas eu não estou conseguindo encontrar uma fórmula. No próximo vídeo nós vamos dar sequência aos corpos incorruptos. Nós ainda vamos falar sobre Chico Xavier. E se der tempo nós vamos entrar no livro, na Gênesis, mas se você consegue entender que tudo que nós comentamos hoje está na Gênese. Nós não fugimos da Gênese. Aqui não tem assunto pessoal de modo algum. Isso aqui é esclarecimento. Tome cuidado, porque espiritismo não é o que a gente vê por aí. Se você quiser cair na armadilha, pule dentro de uma represa e uma hora você vai engastalhar numa rede como peixe. Eu acho que você não precisa passar por isso. Vamos para o próximo vídeo.